Hoje nós começamos a leitura devocional do segundo livro do profeta Samuel, Shamuel, em paleo-hebraico. Capítulo 1, verso 1. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Bom, então aqui ele voltou para casa, depois que ele recuperou todas as suas coisas e as famílias dos amalequitas. E ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "Donde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te dízimo?" E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul e Ahunatã, Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Ahunatã, Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor." Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Ahunatã, Jonatas, seu filho, e pelo povo do Eterno e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Bom, percebe aqui que mesmo Saul perseguindo Davi tinha respeito, Davi tinha consideração por Saul, por ele ser ungido do Eterno. Samuel sabia que o pai tinha se retirado de Saul, mas será que Davi sabia? Fica a pergunta. De qualquer forma, o povo não sabia, a maioria das pessoas não sabia. Saul perseguia Davi, mas Davi permaneceu em temor ao Eterno, porque o Eterno tinha constituído Saul rei sobre o povo. Ainda que Saul perseguisse Davi não revidou, Davi não pagou ofensa com ofensa. E quando Saul morreu, Davi e seus homens o prantearam amargamente. E continuando. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "Donde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um estrangeiro amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temestes tu estender a mão para matardes a ungido do Eterno?" Então chamou Davi a um dos moços e disse: "Chega e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Eterno." Perceba que aqui nesse verso 7 pode estar a revelar o que levou Davi a entender que este homem estava mentindo. Porque o homem deu testemunho dizendo que ele tinha dito a Saul que ele era amalequita. E Davi, que conhecia Saul, sabia que Saul não se permitiria ser morto por incircuncisos. E nós testificamos disso no último capítulo do primeiro livro de Samuel, onde Saul pediu para o seu moço para que arremetesse contra ele, para que não viesse um incircunciso e o tirasse a vida. Davi conhecia Saul muito bem,
Então, como o próprio Davi disse, as próprias palavras do Amalequita testificaram contra ele. Viu como nós devemos prestar atenção nas escrituras, porque elas sempre estão nos revelando muitas coisas, estão evidentes, mas desde que nós conheçamos bem os testemunhos do Pai. E lamentou Davi a Saul e a Jehonatã, Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Percebe aqui a lamentação de Davi, ainda que Davi estivesse morando lá em Ziclag, na terra dos filisteus, fosse amigo do rei Ax, ele sabia o lugar dele. Ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. Aí Davi continua a sua lamentação. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo, do sangue dos feridos, da gordura dos valentes. Nunca se retirou para trás o arco de Jehonatã, Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jehonatã, Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. E Jehonatã, Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jehonatã. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Neste verso 23, muitos mal-intencionados usam esse verso para dar legalidade a coisas que o Pai não aprova. Isso é muito sério, porque demonstra falta de temor. E não só essa passagem, mas muitas outras. O adversário, ele sempre distorce as escrituras a fim de dar legalidade a pecado, fazer outros tropeçarem, como nós testificamos até mesmo nas tentações do Salvador, na tentação de Eva. Sempre questionando, é assim que o Eterno disse? Ele sempre usa as escrituras para fazer outros caírem. Porque aqui nesse verso onde diz que mais maravilhoso era o amor de Jonatas do que o amor das mulheres, ele está exaltando o amor fraternal acima do amor de um casal. Mesmo porque no reino ninguém se dará a casamento. Todos nós seremos como mensageiros celestiais, irmãos, no mais sublime amor fraternal. Mas, hoje em dia, isso acontece muito por causa do condicionamento ao qual nós fomos sujeitos, onde sexo virou amor. E aí nós vemos os frutos, as consequências disso. Onde as pessoas buscam amor nos lugares errados, buscam amor em relacionamentos sexuais, e daí mulheres acabam se desvalorizando. Por quê? Porque coloca a carência na área sexual e aí no final vira tudo uma bagunça. Por quê? Porque as pessoas já não conseguem mais discernir o que é relacionamento, o que é amor, o que é prazer sexual, não sabe. Porque nós fomos condicionados a
entender de forma errada as palavras. Por isso que eu digo quão importante é nós termos entendimento real do significado de cada palavra e assim começar a usá-las corretamente, a fim de que nossas conclusões a respeito das coisas também sejam verdadeiras. Bom, terminamos aqui o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel, para a glória do Eterno.